irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. A Quaresma, ela possui dois momentos. O primeiro momento, primeira semana, segunda semana da Quaresma, até a terceira semana. O enfoque da Quaresma é a conversão. Nós somos chamados a um tempo de conversão, a um tempo de perdão, a um tempo de penitência. As duas últimas semanas da Quaresma, que já se encaminham para a Semana Santa, e principalmente a quinta semana, muda de tônica. A tônica agora já não é mais a penitência, mas é a paixão de Deus. Por isso, nessa semana, nós estamos também ouvindo, rezando o prefácio da oração eucarística da paixão, prefácio da paixão número 1. E todas as leituras também são voltadas mais para a paixão do que para a penitência. Faz parte da dinâmica da Quaresma. A igreja vai nos introduzindo dentro da Semana Santa aos poucos. E no próximo domingo nós vamos celebrar o domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Como nós sabemos, na Sexta-feira Santa não existe missa. Quem fala que vai à missa na Sexta-feira Santa ou é mentiroso ou é ignorante, não conhece, aquilo que a igreja ensina. A sexta-feira é o único dia que não tem missa em nenhum lugar do mundo inteiro. Não tem missa na Sexta-feira Santa. O que nós celebramos é a paixão de Cristo às 3 horas da tarde, e aí sim nós ministramos a comunhão que foi consagrada na quinta-feira Santa. Então, o domingo da paixão, a missa da paixão do Senhor, é domingo de Ramos, que é agora. Então, daqui a alguns dias nós vamos celebrar a paixão do Senhor, e com a entrada de Jesus em Jerusalém, nós celebramos o domingo de Ramos, se dá também a nossa entrada na Semana Santa. Então, essa semana é muito importante para todos nós. A gente precisa realmente procurar viver cada uma das celebrações com muita fé e com muito amor a Jesus Cristo. A primeira leitura do dia de hoje fala sobre a aliança de Deus com Abraão. Em primeiro lugar, quem foi Abraão? Abraão aparece várias vezes na liturgia da Quaresma, porque ele é o patriarca, ele é o pai, nosso pai na fé. Foi com Abraão que Deus fez a promessa de dar descendência e terra. Eu falei para vocês em uma missa agora, esses dias atrás, que para um judeu a coisa mais importante era a descendência e a terra, a garantia de subsistência, é sinal de bênção de Deus. Então, quando Deus promete descendência, não é simplesmente descendência genealógica, mas é também toda a bênção de Deus que recai sobre nós através dessa promessa. Por isso, como é que Abraão aceita a promessa de Jesus, de Deus? Por que Abraão aceita a promessa de Deus? O que tem entre Deus e Abraão? Existe uma palavra de 2 letras entre Deus e Abraão: fé. Deus promete e Abraão não tem obrigação nenhuma de acreditar. Ele acredita porque ele tem fé. Nós celebramos ontem a Anunciação, a solenidade da Anunciação. Bem-aventurada és tu porque acredita. Toda vez que alguém crê em Deus, o Verbo de Deus se torna real, presente e visível na nossa carne. No caso de Maria, de Nossa Senhora, de forma muito especial, o Verbo se tornou literalmente presente no seio dela, no seio virginal de Maria, e o Verbo se fez carne e veio habitar no nosso meio. Analogamente a isso, ou seja, de maneira quase que semelhante, Abraão também fez a palavra de Deus
tornar-se concreta na sua vida, por causa da palavra, por causa da promessa. Abraão decide fazer o que Deus manda, e por isso ele tem exatamente aquilo que Deus promete. Todas as vezes que nós concordamos em fazer a vontade de Deus na nossa vida, nós recebemos graça, salvação, auxílio e paz. Todas as vezes em que nós fugimos da promessa, como Jonas fugiu da promessa, fugiu da missão, todas as vezes em que nós nos afastamos da promessa, nós nos afastamos de Deus, e aí nós corremos o risco de nos tornarmos como os judeus do Evangelho de hoje. Qual é o problema dessas pessoas, né? É muito simples. Eles estão no templo, estão diante do Deus vivo e verdadeiro, que é Jesus, e numa situação muito parecida com a que aconteceu com Abraão. Jesus está dizendo: eu sou, eu conheço o Pai. Assim começa o Evangelho, né? Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ou seja, volta na palavra de Deus, a necessidade de guardar a palavra, de ser orar, de ser sustentado da palavra de Deus. E os judeus não querem acreditar em Jesus porque eles não têm fé. E aí, quando a gente vive uma religião sem fé, nós vivemos uma coisa vazia de sentido, e corre o risco da gente estar dentro da igreja, mas não acreditar em Deus. Corre o risco da gente viver buscando a presença de Deus e ignorando a presença de Deus que nos aparece no irmão, nos outros. Toda vez que a gente comete um pecado contra o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, nós estamos ignorando a presença de Deus no outro, que é justamente o que os judeus fizeram com Jesus. Ignoraram a sua presença, não acreditaram na sua palavra, não tiveram um olhar de fé para Jesus. E aí é impressionante que no final do Evangelho, se não me engano, São Lucas, quem reconhece Jesus na cruz como rei? Um pagão, um centurião romano. De fato, este homem é o Filho de Deus. Muitas vezes nós que estamos na igreja temos dificuldade em reconhecer os sinais de Deus na nossa vida. E pessoas às vezes que nem fé direito não têm aos nossos olhos, tem mais facilidade em reconhecer os sinais de Deus na vida dela e na nossa do que nós mesmos temos. Então, essa cegueira espiritual é sinal de falta de fé da nossa parte. Nós precisamos olhar para a nossa vida e para a vida dos outros com mais caridade e principalmente com fé, pedindo que Deus se revele para nós, pedindo que a palavra de Deus se faça verdade na nossa vida. A gente não pode viver uma fé de aparências, a gente precisa ser a mesma coisa por dentro e por fora. Deus valoriza muito mais um pecador que se acusa do que um fariseu que se eleva. Um instante de silêncio, peçamos ao Senhor essa graça, né? O Senhor não se esquece da aliança que Ele fez com Abraão, e por consequente essa aliança é estendida a nós pelo batismo. Todos nós fazemos parte da aliança, e Deus promete vida plena para quem nele crê. Se a sua fé está fraca, se você está balançado na fé, peça nessa Eucaristia para que Deus aumente a sua fé. E sobretudo na Semana Santa, vivendo os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que a gente possa de fato reabastecer, realinhar, realimentar a nossa fé no Deus uno e trino, no Deus vivo e verdadeiro, que é o único que tem o poder de nos salvar. Nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nada tem o poder de nos salvar, somente nosso Deus trino, nosso Deus verdadeiro. Amém.